Hello, people! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu primeiro Kelly Todo Dia. E esse é o primeiro vídeo do guia de maquiagem para iniciantes, né? Para começar do começo, o que é bastante óbvio, eu vou apresentar para vocês os principais pincéis e quais são as suas funções. Muita gente que me conhece sempre acaba me perguntando que tipo de pincel comprar, para que serve cada um deles. Então daí eu resolvi, em comemoração ao aniversário de 3 aninhos do meu blog e do meu canal, fazer essa série de vídeos durante toda essa semana como um guia de maquiagem para iniciantes. O primeiro vídeo, obviamente, é o do pincel, né, gente? Que é um dos itens mais importantes na maquiagem. Vou começar apresentando para vocês o pincel Flat Top. Esse pincel, ele é assim, de topo reto, com corte aqui bem reto, tá? De cerdas sintéticas. O meu eu fiz um pequeno remendo aqui, porque o cabo dele já começou a soltar. Este pincel, ele serve para aplicar bases e corretivos. Mais especificamente base, é o que eu gosto de aplicar com ele. Porque ele espalha super bem e dá uma aderência mais firme na base da pele. E esse pincel a gente usa com suaves batidinhas que ele vai espalhando super bem. Existe uma segunda opção para aplicar a base, que é o pincel língua de gato. Esse pincel, particularmente, eu não curto muito, porque ele acaba deixando a marca da base quando a gente arrasta a base para poder aplicar com ele. Então, eu quase não uso esse pincel praticamente, né? Outro pincel que eu vou apresentar para vocês para aplicação de base é o Duo Fiber. Esse pincel ele é composto de fibras sintéticas e naturais e por isso ele se chama Duo Fiber, são dois tipos de fibras, tá? Esse aqui eu gosto de aplicar a base com ele em movimentos circulares, porque ao mesmo tempo que ele vai espalhando, ele vai polindo a sua pele. Basicamente são os 3 principais pincéis para aplicação de base. Depois que a gente aplica a base no rosto, a gente aplica o... Ah, já ia esquecendo, gente. Existem também as esponjinhas. Essa daqui é a minha esponjinha de silicone, tá? Que eu gosto bastante dela para aplicar a base e corretivo. Então, depois que a gente aplica a base na pele, a gente aplica o corretivo. Eu, como não tenho necessidade de aplicar corretivo colorido, então eu aplico o corretivo só para iluminar mesmo. Para aplicar corretivo, existem também alguns outros pincéis. Olha, esse aqui é o pincel de formato cônico, tá? E ele serve para aplicar principalmente aqui, ó, na base dos olhos, que ele espalha bem direitinho. Outro pincel para aplicar corretivo é esse aqui, é o Kabuki chanfrado, tá? Ele também tem o mesmo objetivo de aplicar. Eu particularmente não gosto muito deste pincel, porque ele também deixa a pele muito marcada, ok? E existem também as famosas esponjinhas, que são as minhas preferidas na hora de aplicar corretivo, tá? Essa daqui eu uso ela úmida, porque aí ela assenta muito bem o corretivo na pele. Depois que a gente aplica o corretivo, a gente precisa selar todos esses cremes com o pó, certo? E aí vem os pincéis para pó. Eu uso 2. Esse aqui é o de corte chanfrado, que é o que eu mais uso, tá? E esse é o corte normal, é o gordinho de pó normal. Eu prefiro usar esse aqui. Depois que a gente aplica o pó, aí a gente vai para os contornos da vida e para os blushes. Para contorno, gente, eu amo esse tipo de pincel, tá? Ele é mais chatinho, porque ele dá um corte melhor, um acabamento melhor aqui na pele na hora de fazer o contorno, certo? E tem outro de contorno aqui não, é só esse mesmo. Para aplicar o blush, eu gosto desse tipo de pincel, tá? Que é de corte chanfrado também, porque ele encaixa direitinho aqui, ó, na maçã do rosto, pra gente poder aplicar o blush direitinho. E aí existem alguns outros pincéis, né, que eu vou mostrar pra vocês quais são. Olha, esse aqui é o pincel leque, que eu gosto de aplicar com ele o iluminador. Mas esse pincel também serve para retirar o excesso de pó das áreas do rosto, certo?
Pincéis de sombra. Esse é o tipo de pincel para esfumar. Os pincéis de esfumar, eles são assim, bem gordinhos, tá? E com as cerdas sintéticas. Precisa ser um pincel bem gordinho e bem fofinho para você esfumar. Esse daqui é um pincel lápis. Esse pincel lápis, ele serve para demarcar territórios em seus olhos, para demarcar principalmente aqui, ó, o côncavo, porque ele é bem firmezinho, tá? E a ponta dele fica bem marcadinha. Esse é um pincel de corte chanfrado, que ele é ideal para usar com o delineador, tá? Você vai aplicando aqui bem na base dos cílios e aqui também a gente aplica sombra com ele. O pincel para delinear é bom ser de cerdas bem firmes, tá? Para poder dar firmeza para você na hora que você for delinear os seus olhos. Tem os pincéis normais, que são aplicadores de sombra, tá? Como esse daqui. Normalmente eles são assim, ó, com corte chatinho, para que você possa pegar a sombra e aplicar a sombra nos olhos. Esse é o pincel escovinha, que todo mundo conhece. Esse pincel é para pentear os cílios os cílios não, né? Pentear pentear os pelos das sobrancelhas. Vou mostrar para vocês um pincel diferente. É esse aqui. É o Kabuki de corte chanfrado mini. Esse pincel, ele serve tanto para você usar como sombra, para você ter precisão na hora de aplicar a sombra, quanto para você fazer esfumado, fazer o contorno aqui no nariz, tá? Esse daqui é um pincel para lábios. É com ele que você vai fazer o desenho dos seus lábios e aplicar o batom. O pincel para lábios, ele precisa ser com cerdas bem firmes para poder te dar firmeza na hora de fazer o contorno dos seus lábios, ok? Esse aqui é um pincel de precisão. Eu gosto desse pincel para aplicar corretivo na área dos olhos ou então para aplicar o fixador de sombra, porque como ele é pequenininho, ele alcança as pequenas áreas e vai delimitando todo o nosso espaço. Tem um pincel de delineador também, que é mais fininho, que nem esse. Esse inclusive tem aqui o cortezinho, né, envergado para facilitar na hora de aplicar o delineador. Então, basicamente, são esses os pincéis, né, que a gente precisa para uma maquiagem. Obviamente que eu tenho muitos mais pincéis. Se eu fosse ficar mostrando todos os meus pincéis para vocês aqui, acho que ia ter 1 hora de duração, né, o vídeo. Porque se tem uma coisa que eu sou viciada nessa vida, é em pincel de maquiagem. Eu tenho vários pincéis diferentes para esfumar, para aplicar sombra, porque eu amo os pincéis de maquiagem. Mas esses são os básicos para você que quer começar a montar o seu kit de maquiagem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido instrutivo para vocês. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo para mim nos comentários, que eu sempre respondo, certo? Esse é só o primeiro vídeo dos 7 vídeos que virão essa semana e é com muita alegria que eu gravo esse vídeo para vocês e vou gravar toda essa série do guia de maquiagens para iniciantes, ok? Se você gostou, não esqueça de deixar esse like esperto para mim aqui embaixo e aproveita para se inscrever aqui no meu canal para acompanhar todos os vídeos de pertinho. Lembrando que quando acabar essa semana de Kelly Todo Dia, os vídeos voltam à regularidade toda quarta e todo domingo às 18 horas aqui para vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!